Bem, eu sou bancária do Banco HSBC desde o ano de 2002. Eu trabalhava no banco enquanto estagiária. Na cidade de Umuarama, quando foi em 2003, eu fui informada pelo banco de que eu seria contratada. Isso foi um motivo de bastante alegria na minha família, uma família muito humilde, né, e pobre. À época, o banco incorria em desvio de função, né, ao cobrar que estagiários fizessem vendas, né, e abordassem clientes no caixa automático para vendas. Então, uma denúncia da FETEC no Ministério Público gerou mais de 800 contratações no país. E a minha contratação é resultado dessa ação da FETEC. Quando eu vim definitivamente embora para Curitiba, e a partir daí tive a oportunidade de atuar sindicalmente frente ao Sindicato dos Bancários de Curitiba. Quando eu pude conhecer essa outra realidade, essa outra forma de ver o mundo, né, esse outro olhar para aquele que, às vezes, que sofre por falta, por ausência de moradia, por ausência de comida, e também tem o sofrimento, a exemplo da nossa categoria, o sofrimento psicológico pelas violências impetradas pelo patrão na rotina de trabalho. Então, ir para o movimento sindical me permitiu aflorar esse sentimento que eu sempre tive. E quando eu pude sair daquele meu casulo, eu pude, de fato, enxergar um mundo diferente. Se eu puder falar de um evento importante na minha trajetória, de fato, a venda do HSBC para o Bradesco. Num primeiro momento, nós nos colocamos completamente contrários a essa venda, mas quando nós vimos que ela iria acontecer, nós nos colocamos também disponíveis para negociar, para tentar que os bancários tivessem o mínimo de perdas. Nós estivemos no CAD, né, denunciamos as irregularidades que tivemos conhecimento, nós estivemos várias vezes em Brasília com parlamentares, fizemos reuniões no Banco Central, procuramos a Assembleia Legislativa do Paraná, porque nós sabíamos o resultado que seria da venda do HSBC para o Bradesco. Eu lembro que à época, nós criamos uma comissão dentro do sindicato, porque eram muitas pessoas que precisavam de atendimento para dúvidas jurídicas, para dúvidas de questões de saúde, pessoas com afastamento do INSS, né? Então, todo esse aparato o sindicato tinha que ter disponível e pessoas disponíveis para fazer esse atendimento. Em Umuarama ainda, eu sofri por parte de um gestor injúria racial. E esses fatos aconteceram por vários meses. Ele me chamava de macaco e urubu. E ele fazia isso em tom de brincadeira. E eu, inicialmente, eu achava que aquilo era uma brincadeira, né? Mas com o passar do tempo, aquilo começou a incomodar e eu cheguei nesse período, a adoecer. Na época, inclusive, eu não relacionei a minha doença com isso, né? Eu fiquei afastada do banco por 3 meses, né? Eu ainda não tinha essa compreensão de quem era ele, o que ele podia. Eu estava ali naquele mundo que era permitido, era brincadeira. À época, o gestor ser grosseiro faz parte do perfil dele, ele é assim mesmo, não se preocupe, eu ouvia muito isso. Eu fiz a denúncia no Sindicato dos Bancários e nós tivemos uma resolução ali ao final que possibilitou que eu não precisasse mais exercer, né, a minha rotina de trabalho junto com essa pessoa. Quando eu fiz a denúncia, e eu acho que eu tive coragem de denunciar só porque estava em sofrimento mesmo, muitas pessoas falavam para mim assim: por que você não chamou ele para conversar e falou para ele que aquilo estava te incomodando, como se eu fosse responsável pelo desrespeito que o outro praticava. E é nesse momento que me faz pensar muito sobre o papel, né, o nosso papel na sociedade quando está na presença do sofrimento do outro, porque todos que estavam trabalhando comigo também presenciavam aquilo e ninguém se sentia incomodado. Esse fato também me ajudou muito a olhar diferente para o mundo, para as pessoas e compreender esse preconceito. Eu me lembro que em uma das greves no Banco Santander eu fui agredida por um funcionário do banco, né, um funcionário da segurança. Quando ele viu que era uma mulher que estava sozinha ali, ele começou a gritar muito que eu estava errada, que não podia fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu virei para ele e comecei a gritar, ele gritou comigo, eu comecei a gritar do mesmo jeito. Então ele me puxou pelos cabelos, me pegou pelos cabelos e me arrastando para fora da agência. Nesse exato momento a polícia chegou e ele se escondeu dentro da agência e até hoje ninguém conseguiu encontrá-lo.
aposto como se fosse eu que estivesse agredindo alguém naquele momento, eu não conseguiria me esconder em lugar nenhum. Teve um outro caso também, que eu fechava uma agência no Banco do Brasil e um gestor queria que os funcionários entrassem a todo custo e eu estava sozinha também nessa agência e o gestor chamou uma reunião e pediu, né, que os funcionários, olha, ela está sozinha, a mulher, vamos todo mundo para cima dela e ela vai deixar a gente entrar na agência. E aí, de repente, eu me deparei com 7 pessoas, nós queremos entrar, nós vamos entrar e tarará, mas de fato eles não queriam entrar, né? Eles estavam assim seguindo as orientações que receberam. Eu não tive outra saída, eu falei, bom, eu vou começar a gritar. A única coisa que eu tenho é a minha voz, e eu já falei em tom normal e não fui ouvida e comecei a gritar muito com eles. Eu dizia que eu estava ali para fazer valer os direitos deles, né? Que não estava ali impedindo que eles pudessem trabalhar, mas impedindo que o banco prosseguisse com a exploração meramente, e aí depois de muita gritaria eles recuaram e foram embora. E a agência permaneceu fechada. Então a gente passa assim sempre maus bocados. Se você não é uma pessoa de coragem, você aprende a ter coragem ali na hora, porque você não tem escolha. Ser dirigente sindical, eu costumo dizer que é uma doação, né? É uma doação porque você é chamada pelos bancários das 7 da manhã às 11 da noite. Não é só se colocar à frente de uma agência, não é só se colocar à frente de uma negociação, não é só se colocar à frente de uma pauta, né? Você tem que conhecer dos seus direitos, você tem que conhecer dos direitos das pessoas enquanto cidadão, você tem que conhecer dos direitos constitucionais, você tem que entender as pautas específicas dos bancários que o sindicato representa, porque os bancos têm especificidades e você tem que conhecer dela, porque você vai representar todos os trabalhadores e não só do banco do qual você é empregado. Então, o Sindicato dos Bancários, em meio a essa pandemia e ao completar 88 anos, ele se torna muito mais responsável pelo nosso país, pelas condições de trabalho, pelas condições de vida dignas que todo cidadão tem. A nossa missão é seguir mais forte e mais atuante na defesa da categoria bancária.